bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Deus te abençoe demais, demais, hoje e sempre. O Senhor é contigo, homem valente. Aleluia! Hoje é mais um dia que nos deu o Senhor. Eu tô um pouco rouca, minha garganta ainda tá meio ruim ainda, mas a palavra de Deus, a gente vai falando e ela vai curando a gente, né? E hoje é mais um dia que o Senhor nos deu para nós vencermos, né? E eu quero deixar uma palavra dessa sobre você. Sabe, tem algumas coisas assim que precisam ser revistas na nossa vida para que portas sejam abertas para nós, né? Porque o céu, ele não negocia princípios, né? E se a gente não cumpre os princípios, a gente não alcança de Deus aquilo que a gente deseja. E você sabe que o nosso desejo não pode ser só aqui na terra, né? Tem que ser na eternidade também, numa vida que Deus tem preparado para nós. Mas quando nós estamos aqui, nós temos que fazer com que o céu esteja ao nosso favor, né? Então, tem até uma música do meu filho que fala que o céu está do nosso lado, né? Muito bom essa música. Então, é sobre isso que eu quero falar, que está aqui, que eu quero deixar essa palavra de Deus sobre você, que está aqui em Mateus 6, que os discípulos pediram a Jesus que ensinasse a eles como orar. Você lembra da oração do Pai Nosso? Então, eu só quero deixar uma palavrinha assim de Deus no seu coração. Olha, às vezes um tempo que você gasta aqui comigo, de 10, 15 minutos, que não é nada. Às vezes tu fica no Instagram 1 hora, 2 horas, você nem percebe, fica ali, sabe, vendo a vida dos outros, e aquilo ali não vai resolver os seus problemas. Na frente da televisão, que só... Na minha casa não tem televisão, né? Então, fica na frente da televisão, é só notícias ruins, aquela coisa toda. Não vai resolver o seu problema, mas a palavra de Deus é aquela que vai te dar caminho. Então, o que a gente está condicionado assim? Há uma geração que é tudo muito rápido, entende? Então, a gente precisa se rever nisso aí também, porque o que o Salmo diz? Que a gente precisa meditar, e meditar leva tempo. Você tem que gastar tempo com a palavra de Deus. Então, a gente está uma geração assim que não tem paciência para nada. Um áudio de 15 minutos. Um áudio de 10. Muito, muito grande. Isso pode salvar a sua vida. Isso pode abrir portas que você quer que sejam abertas. E você ali no Instagram, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não vai resolver o seu problema. Entende? Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Que ela é digna de toda aceitação. Então, nunca fale assim, sabe, que é muito tempo, sabe? Eu sou de uma outra geração, né? Já tenho quase 50 anos já. Então, eu sou da geração que orava 3, 4 horas de joelho e pareciam 10 minutos. Eu sou dessas, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Então, se atente para a palavra. Você separa horas do seu dia aí para um monte de coisa, né? Você faz atividade, você trabalha, você conversa. Então, a palavra de Deus, faz disso o seu devocional. Não, esses 15 minutos aqui com a pastora Ana, vou fazer meu devocional. Porque a gente tem que, né? É isso que vai me conectar todo dia com Deus. Seja eu ou qualquer outro pastor que você ouça, ou que você leia a Bíblia, mas tem que ter um tempo com Deus, entende? 15 minutos não é nada. Olha aí, já passou 4 minutos. E eu dando bronca com vocês. Aí, aqui diz aqui na oração do Pai Nosso, que eu quero deixar só essa frase aqui, ó. Perdoa as nossas dívidas, quando Jesus estava ensinando, né, a oração do Pai Nosso para os discípulos e para nós também. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você já tem que começar me perdoando. Então,
o que eu quero deixar no seu coração? Que quando eu comecei a falar que tem coisas para ser liberadas na vida da gente que a gente precisa liberar primeiro, entende? Então, o perdão é uma chave poderosa de cura e de libertação, tanto para quem perdoa e para quem é perdoado. E o Espírito de Deus falou para mim falar exatamente isso para você. Como é que você perdoa uma pessoa que te fez muito mal, que te prejudicou muito financeiramente ou emocionalmente, ou até mesmo espiritualmente, que eu já fui prejudicado espiritualmente também, sabia? Então, como é que você perdoa uma pessoa dessa? Só com Deus dentro de você. Por isso que é importante você e eu estarmos conectados com Deus, porque quando a gente está cheio de Deus, a gente perdoa fácil. A gente fala, deixa, a gente faz igual Jesus na cruz, entende? Eu não sabe o que estava fazendo, sabe? A pessoa não sabe nem o que ela estava fazendo quando ela me prejudicou, o tanto que ela me prejudicou. E aí, você vai se liberando no mundo espiritual e você não dá margem para que demônios atuem na sua vida, te aprisionem. Porque Jesus falou que quem não perdoa fica na mão dos verdugos, que são os demônios. Ele amarra a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Então, o que eu quero que você reflita comigo hoje? Verifica aí, faz uma varredura nas suas emoções, na sua vida. Se você não tem algo que você precisa liberar, perdoar, deixar ir, sabe? Para que outras coisas na sua vida sejam liberadas. Tanto você perdoar, como você se perdoar. Porque tem gente que não perdoa e não se perdoa. Porque às vezes a gente comete algumas coisas, erros no meio do caminho. E porque a gente é tão perfeccionista e às vezes a gente guarda uma arrogância por causa do ego que é inflado, que a gente não admite que a gente errou. Eu já passei por isso. Porque eu não admitia que eu tinha errado. Eu tive que aprender a me perdoar também. Então, eu estou te ensinando um caminho que abre portas sobremodo excelentes sobre nós. Então, seja qualquer pessoa que tenha... Sabe, a pessoa fala mal de você, a pessoa te prejudica, te financeiramente, mente, sabe, arma contra você. E aquilo vai te dando, sabe, uma raiva, um rancor, uma mágoa dentro de você. Porque a pessoa te traiu, porque, nossa, como é que a pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Sabe, a gente fica sentindo e ressentindo, sentindo e ressentindo. E você só consegue essa força de perdoar quando você se conecta com Deus e deixa a pessoa ir, sabe? Sabe esse perdão que você libera a pessoa e quando você lembra daquilo, não te dói mais, porque você vai sempre lembrar, né? Porque a gente tem a mente aqui, a gente tá funcionando. Mas quando você lembrar, aquilo não vai te doer mais, sabe? Vai ser como se um passado distante, sabe? Aconteceu, pronto, acabou, sabe? Você ultrapassou, você superou. E isso vai continuar acontecendo enquanto a gente estiver aqui, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. E essa é uma das aflições. Quando a pessoa fala da gente, mentira, mente. Porque quando a pessoa fala de você, mas tá falando uma verdade, tudo bem. Mas quando a pessoa começa a mentir, começa a armar, sabe? Como os irmãos de José fizeram com ele. Vendeu, sabe? O José ficou preso 12 anos. Quando você lê para a história da Bíblia sobre a vida de José, você acha que é algo muito fácil. Que a gente vai lendo ali os versículos, os capítulos, a gente acha que é de uma hora para outra. Não é assim. Quando a mulher de Potifar mentiu dizendo que ele tinha violentado ela, que ele deixou a capa, né, ele saiu correndo para não pecar ali contra o senhor dele, nem o senhor que era o patrão dele, que era o Potifar, e Deus, que ele falou, eu não vou pecar nem contra Deus, nem contra você, aquela coisa toda. Ele, por causa daquilo ali, daquela mentira, ele ficou preso 12 ou 13 anos, mais ou menos. Não foi de um dia, você vê, você ficar preso 12, 13 anos, e mesmo assim, depois de tudo isso, você perdoar como
E ele ficou nessa situação porque os irmãos jogaram ele na cova lá, e ele foi vendido como escravo, e toda aquela situação. No final da história, quando você lê, você vê José, sabe, se revelando para os irmãos, eles falando, eles com medo, né, porque ali ele já tinha virado governador do Egito, e eles com medo que José os matasse, aquela coisa toda, porque ele tinha autoridade para isso. Ele falou, não tenha medo, porque o mal que vocês fizeram para mim, o Senhor converteu em bem. Olha que coração. Então esse coração de José fez com que ele reinasse em vida. E ele entendeu os propósitos de Deus. Então, como é que você vai praticar o perdão se você, na hora da ofensa, você não libera? Então, existem práticas espirituais de jejum, de oração, mas o perdão também é uma prática espiritual. Então, sabe, vê aí quem te falou, como é que estão as suas emoções, remoendo, é um filho, é um marido, eu não sei o que você fica remoendo e sentindo e ressentindo, magoado, sabe? E às vezes, eu quero que se dane mesmo, quero que faça isso, aconteça isso, aquilo tudo. Isso volta para nós, porque as palavras são sementes. Aquilo que a gente fala, o universo, que é Deus, né? Ele recebe isso e ele vai produzindo a nossa colheita. Então, em nome de Jesus, olha como que Jesus nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que essa oração aqui seja uma verdade na minha e na sua vida, que nós possamos ser capazes de hoje mesmo, pedir ajuda ao Espírito Santo para liberar todos os perdões que nós precisamos perdoar. As pessoas, liberar as pessoas que precisamos de liberar o perdão, deixar aí, para que nossa vida também seja liberada. Porque às vezes tem áreas da sua vida que você está amarrado, que você não sabe o que é. Às vezes é uma falta de perdão. Perdão para o outro e perdão para você. Então, em nome de Jesus, perdoa as nossas dívidas. Você sempre vai receber o perdão de Deus. E por que a gente não vai perdoar? É difícil? É difícil. Como é que a gente faz isso, pastora? A gente só consegue perdoar quando a gente está cheio de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, essa palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra simples. Eu não fico enfeitando nada, porque a palavra de Deus é simples e ela pode trazer frutos de vitórias poderosos para você. Seja quem estiver ainda praticando o mal contra você no meio do caminho, libera. Faça como José, que reinou em vida porque chegou no final de ser preso, de ser vendido, de ser tipo Jesus na cruz. Nós o colocamos lá, né? Se a gente for pensar assim. E ele nos perdoou, e nos amou, e nos salvou, e nos redimiu. E hoje nós temos essa abertura de falar com Deus por causa da atitude de Jesus de morrer por nós e nos salvar daquilo que nos era mortal. Assim como ele nos perdoou, vamos perdoar também, tá bom? Às vezes você fala assim, meu Deus, eu precisava de uma palavra, não sei o quê, mas às vezes é essa palavra que eu e você precisamos para nos libertar, tá bom? Deixa para lá, entendeu? Deixa para lá não, deixa na mão de Deus, porque quando você libera o perdão para a pessoa, Deus tem como agir na vida dela com justiça, entendeu? Guarda só isso, se você não guardou nada até aqui, guarda só esse final. Quando você perdoa a pessoa, ela te prejudicou, você perdoa, você larga aquele sentimento tudo ruim que você está emanando contra ela, você larga aquilo, você deixa na mão de Deus, aí Deus tem como fazer justiça na vida dela, porque já não é, a nossa ira não promove a justiça de Deus, que diz a palavra. Então, mas o perdão, ele promove, tá bom? O teu perdão vai fazer com que a justiça de Deus seja feita na sua vida, tá bom? E a gente não deve se alegrar com sabe, aquilo que está acontecendo de ruim na vida da pessoa, não. A gente tem que orar para que ela se encontre com Jesus, tá bom? Fica com o meu abraço apertado, demorado e carinhoso. Se perdoe também, tá bom? Se perdoe também. Se cuida, fica com Deus, fica na paz, querido e querida de mim, fica na paz.